partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, dia 18 de outubro de 2014. Começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. Eu sou o Guilherme Dias e no Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem especial deste sábado, vamos falar sobre o crescimento do futebol americano no Brasil. Você, ouvinte do Observatório, sabe quando foi a primeira transmissão dessa modalidade na América do Sul? Por que essa modalidade não tem tanto espaço na TV aberta? Como é a Liga Brasileira de Futebol Americano? Existe espaço para o futebol americano conquistar fãs aqui no Brasil? Fique ligado que hoje vamos abordar em detalhes este esporte, o esporte da bola oval. Aqui no Observatório, a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos as participações de Carlo Napolitano e Zeca Marques. E vamos já aos destaques do programa de hoje, começando com o Carlão Napolitano, do meu lado direito. Um abraço para você, Carlão. Olá, Guilherme, Zeca, amigos ouvintes. Para ser do contra, né, que a reportagem da semana é sobre a popularização do futebol americano aqui no Brasil, eu vou falar sobre a popularização do futebol, o nosso futebol, o soccer, nos Estados Unidos. E também vou fazer um comentário sobre o recorde de gols do Neymar. Muito bem, vamos aos destaques também do nosso querido companheiro Zeca Marques. Um abraço para você, Zeca. Um abraço aos amigos da mesa, aos amigos ouvintes do Observatório do Esporte. Eu quero provocar uma reflexão aqui de vocês sobre a permanência ou não dos treinadores à frente das principais seleções do mundo, no futebol, no soccer, nas últimas 3 Copas. E aí podemos verificar se o que é melhor é haver uma permanência do treinador à frente da sua equipe ou haver uma rotatividade. Vamos debater, vamos refletir também a respeito deste tema na edição deste sábado do Observatório do Esporte. Já começamos então, já que hoje teremos muito futebol, né? Seja o americano ou o soccer. Vamos começar com o Carlão Napolitano, que vai falar a respeito desse crescimento em território norte-americano do nosso futebol, né? Eu digo nosso futebol porque é realmente o esporte mais popular do mundo e aqui no Brasil, evidentemente, né, Carlão? É o verdadeiro futebol, né? Porque o outro é jogado com a mão, o outro é o handball. Futebol de origem, podemos colocar assim. Guilherme e Carlão, antes que você dê prosseguimento ao tema, eu só quero dizer que telepaticamente eu recebi uma mensagem do Tuca Américo. E nós vamos também, eu vou falar em nome do Tuca sobre o vôlei brasileiro, porque nós tivemos o final do Campeonato Mundial Feminino e dias antes o futebol, estamos contaminados pelo futebol, o vôlei masculino, e o Brasil não conseguiu ser vitorioso em nenhuma das competições, né? E no feminino, eu quero comentar a questão do choro, porque parece que equipes brasileiras choram quando ganham e choram quando perdem, Carlão. Mas voltemos primeiro à nossa bola redonda, que é jogada com os pés. No soccer americano. Não, isso é uma reportagem na Folha de São Paulo, na última terça-feira, falando sobre a popularização do futebol nos Estados Unidos e que já virou prioridade na televisão dos Estados Unidos. Então, tanto as TVs abertas quanto as TVs pagas, as TVs fechadas, elas estão priorizando a transmissão dos jogos de futebol, seja a Liga Europeia, seja Campeonato Sul-Americano, seja mesmo o campeonato da liga deles, que é o Major League Soccer, a MLS. Lá nos Estados Unidos já se percebe que o futebol, o soccer, é o quinto em transmissões esportivas, o quinto em audiência. E ele está rivalizando, ele disputando a quinta colocação com o automobilismo, que é um esporte tradicionalzíssimo, né, lá nos Estados Unidos, e com o hóquei no gelo, né? Então está havendo um investimento tanto das TVs abertas quanto fechadas na transmissão dos jogos. E alguns dados aqui me chamaram a atenção na reportagem. O primeiro deles, dizendo que no jogo Estados Unidos e Portugal durante a Copa do Mundo, o jogo foi assistido por 25 milhões de americanos. E isso é
10 milhões de pessoas a mais do que os jogos da final da NBA, da Liga de Basquetebol Profissional nos Estados Unidos. Então é muita gente assistindo futebol lá, Zeca e Guilherme. E também me chama a atenção... Mas isso daí dá 10% da população, né? Mas é bastante. Nem 10%. Um número considerável, né? Até comparando com as finais da NBA. Mas aí né? só quero fazer 2 ponderações. Primeiro, esse jogo foi jogado no horário brasileiro, no domingo à noite, ou seja, no horário americano, 2, 3, dependendo do fuso, 4 horas antes. Então era um jogo de domingo. Então, mas teve um jogo, eu não me lembro qual, que foi uma sexta-feira também, de uma das fases, e que as pessoas pararam de trabalhar, Zé, que é uma coisa interessantíssima. Ou seja, o americano parar de trabalhar para assistir futebol. Foi o jogo das oitavas contra a Bélgica. Eu acredito. Salvo engano. Eu também não me lembro. Se não me falha a memória, foi numa segunda-feira. Foi, segunda-feira? Então eu confundi as datas e as fases. Mas também o que me chamou a atenção aqui na reportagem foi o número de americanos que praticam o soccer nas universidades. É o número de 50 mil. Aparentemente é muita gente. Qual é o número? Vocês sabem qual é o número de jogadores de futebol que disputam campeonatos aqui no Brasil? Você tem ideia disso, Zé? A gente pode, talvez no site da CBF haja um registro dos jogadores profissionais. Alguma coisa nesse sentido. Federados. Né? Mas 50 mil pessoas jogando futebol regularmente em campeonatos, como são os campeonatos universitários americanos, é bastante gente. Pro nível aí até de interesse, né, dos norte-americanos até pouco tempo atrás, isso vem tendo reflexo também nas seleções de base, principalmente, né, porque cresce o número de pessoas que acompanham e realmente as seleções de base dos Estados Unidos, elas vêm melhorando o desempenho, né? Você pega sub-17, sub-20, o próprio sub-23 que nesta semana fez um amistoso com a seleção olímpica, né, do Brasil. Então a atenção mesmo do norte-americano para o futebol, isso vem refletindo já nas divisões de base. Será que num futuro próximo teremos a seleção dos Estados Unidos brigando por título de Copa do Mundo? O Carlão falou que ia ser do contra, não ia falar do futebol americano, da bola oval, mas do futebol soccer. Eu vou ser de contra, não ao Carlão, mas vou ser de contra tanto essa abordagem da matéria da Folha, como a abordagem do futebol americano. Eu acho que existe uma certa supervalorização de alguns números, e esses números eu acho que têm que ser vistos também em outra perspectiva. Primeiro, o futebol americano, o soccer nos Estados Unidos é uma modalidade muito difundida entre o público feminino. Não é à toa que os Estados Unidos já foram campeões mundiais na Copa do Mundo do futebol feminino, são os atuais campeões olímpicos, né? E não é a primeira vez que ganharam a medalha olímpica no futebol. Então, primeiro, é uma prática muito difundida, muito valorizada entre as mulheres. Segundo, é muito difundida e muito valorizada entre as crianças. Então, as crianças que estão em idade escolar, o que corresponderia aqui ao nosso primeiro grau, ali na faixa que vai dos 10 aos 14, 15 anos, eles praticam futebol. Por uma razão que parece para nós um pouco surpreendente, é porque o futebol, para eles o futebol é uma atividade de pouco contato físico, de pouco risco, a integridade física Se comparado ao futebol americano, sem dúvida, Zé. Então, se a gente comparar com o futebol americano, até com o beisebol, que pode parecer um esporte de pouco risco, mas uma bolada naquela bolinha do beisebol, nós tivemos um caso recente, né, de um receptador de uma bola que foi atingido no rosto, ficou com o rosto desfigurado. Então, para a gente pensar nas outras modalidades, mesmo o hóquei sobre o gelo, é uma modalidade bastante violenta, de muito contato físico. Né? O basquete também, Você praticou basquete lá, não foi, Carlão? Não cheguei a jogar. Depois você conta a sua história como intercambista nos Estados Unidos. Mas vejam, o futebol, o soccer, ele é difundido nos Estados Unidos entre o público infantil e feminino, porque aparentemente seria uma atividade de pouco risco à integridade física do atleta. Ô Zeca, diga. Mas você está falando, eu me lembro quando eu cheguei nos Estados Unidos, cheguei no aeroporto, a família que me hospedou, a primeira coisa que eles fizeram foi me levar para um jogo, para um treino do time de soccer. Porque o time de futebol americano, eles queriam um brasileiro para ser o kicker. Então eles sabiam que eu jogava bola e a família não queria que eu jogasse, que eu nem tivesse contato com os jogadores de futebol americano, porque ele é de fato perigoso, violento. Exatamente, tal. Exatamente. Mas a reportagem fala isso também, viu, Zeca? Fala que o número de espectadores dos jogos do soccer nos Estados Unidos tem aumentado justamente porque aqueles que praticaram esporte durante a infância, eles entendem a regra e gostam do esporte. Exatamente. Então eles já estão se tornando adultos e são consumidores desse esporte.
Eu acho que de maneira involuntária, os Estados Unidos acabaram formando um público que vai apreciar o esporte, porque conhece a sua sintaxe, conhece a lógica de funcionamento do jogo e das suas regras. Eu acho que eles não fizeram isso de maneira muito orgânica, isso foi algo quase que acidental. Sim. E provoca esses números que, de fato, a gente imaginar que um jogo dos Estados Unidos tem uma audiência que supera a audiência dos jogos finais da NBA, apesar de que ele também uma outra ponderação. NBA são 2 franquias, são 2 times que se encontram num playoff, não é um campeonato que englobe paixões nacionais. Então é muito mais fácil ter uma paixão clubística limitada e uma paixão nacional em torno de uma equipe nacional um pouco ampliada, né? E outra ponderação que eu queria fazer é que muito desse público, não de Copa do Mundo, mas do público que movimenta a Liga Americana de Soccer... São os latinos. É formado por latinos, é formado por as pessoas da América Latina, do Brasil. E acho que quando se fala de futebol americano, futebol nos Estados Unidos, do soccer... o que a gente deve valorizar é o fato de eles aplicarem no futebol a mesma preocupação comercial e organizacional que existe nos outros esportes. Então a gente começa a ver clubes que surgem do nada, que foram criados há 1, 2, 3 anos. O Kaká, por exemplo, está no São Paulo, mas o passe dele pertence ao time de Orlando. Orlando City. Orlando City. E é de um brasileiro. Formado por um brasileiro. Então vejam, até esse Orlando City é um clube que foi criado agora, vai repetir o modelo de franquia da NBA. Se isso vai capacitar o futebol dos Estados Unidos a criar uma tradição, uma paixão em torno desses clubes, essa é uma interrogação que eu diria hoje, analisando hoje, eu diria que não. Que é apenas uma questão mercadológica comercial, assim como já aconteceu com os Estados Unidos nos anos 70. Quando o Pelé encerra a carreira no Brasil, o Pelé teve várias despedidas, né? Despedida do Santos, da seleção brasileira. Quando ele já estava aposentado, ele é chamado para os Estados Unidos, para ir para o antigo... Cosmos de Nova York. Ele vai lá, não porque ele queria ganhar mais... Bom, primeiro ele queria ganhar os trocados, porque ele estava na Pindaíba em função dos acordos e parcerias que ele tinha feito. Mas ele é chamado para valorizar e dinamizar o então emergente futebol nos Estados Unidos. E não é só ele, vão também o Beckenbauer, vão o Carlos Alberto Torres, vão jogadores, o Quinalha da Itália, quer dizer, vão jogar o Eusébio de Portugal, vão grandes craques em fim de carreira. O Cruyff vai para lá em fim de carreira, porque era uma forma de criar uma atração para o público norte-americano. E aí o grande erro, né? Os americanos modificaram algumas regras do futebol, mano. Não tinha empate, aí tinha um sistema ali de tiro. O jogador saía com a bola no meio de campo, tinha que driblar o goleiro e fazer o gol. Primeiro jogo que eu participei do campeonato interescolar, eu era atacante, eu voltei para disputar a bola depois do medalhinha do meio de campo, o técnico me tirou. Ele me falou, você não pode fazer isso, você é atacante, você tem que ficar lá. A hora que ele me tirou, a primeira coisa que eu fiz, eu desamarrei a chuteira e comecei a tirar a chuteira. Daí virou um colega do lado e falou assim, por que você está tirando a chuteira? Eu falei, porque eu fui substituído. Ele falou, não, mas você vai voltar. Quer dizer, eu não entendi nada, né? Então podia voltar, parecia um futsal lá, uma mistura de futebol de salão com futebol de campo. E até comparando, só pegando o gancho no que disse o Zeca agora, né? Que alguns anos atrás, Pelé, Beckenbauer e tantos outros exemplos, e é o que está sendo seguido nesse modelo atual também. O Kaká já indo para o final da carreira. Eu ia falar isso também. Thierry Henry, que por algum tempo também atuou por lá, também já não está no auge, né? Há algum tempo o Thierry Henry. Antes tinha o David Beckham. Também. Que foi o Pelé dos anos 2000 no futebol nos Estados Unidos. A tentativa aí pode ser mais um a atuar no futebol norte-americano, o volante italiano Andrea Pirlo, também já tem aí seus 36 anos. Então esses jogadores com certo nome no futebol atual, que também caminham para o final da carreira, o próprio Francesco Totti também foi sondado, que ele tem uma história com a Roma e não quer sair, quer só defender a Roma, mas são nomes também do futebol atual, né, que fizeram sucesso principalmente há 10 anos atrás e que são agora a bola da vez no futebol dos Estados Unidos. Para mim esse é um problema, que é o que eu vejo como grande empecilho para esse desenvolvimento do soccer nos Estados Unidos. Enquanto o futebol dos Estados Unidos continuar recrutando jogadores em fim de carreira, apesar de astros, estrelas, eles não chegam com capacidade competitiva que eles tinham no auge das suas carreiras. Então eu acho que isso é um problema, porque eu acho que isso é um demérito do campeonato. Assim como no Campeonato Brasileiro. A gente ter jogadores que são repatriados e que vêm para cá para encerrar suas carreiras. O Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, Kaká, Robinho. Ô Zeca, mas alguns números também chamam a atenção. Por exemplo, o número de total de espectadores nos estádios na última Liga Americana foi de 6 milhões.
que é comparável ao Brasil. Né? Em 2013, a consultoria BDO estimou que foram 5 milhões e 700 mil espectadores nos estádios. Então, talvez em números brutos, é bastante gente assistindo o jogo. Eu digo tudo isso, Carlão, mas na verdade eu adoraria que os Estados Unidos venerassem o futebol e tratassem o futebol como a Europa e a América Latina tratam, né? Especialmente para falar dos continentes em que a prática do futebol é mais difundida ou tem mais tradição. Eu fico pensando o que seria o futebol hoje se os Estados Unidos tivessem abraçado essa modalidade desde os anos 40, 50. Ou de uma forma mais séria dos anos 70, né? E não querendo modificar a prática com regras próprias. O basquete da NBA tem regras para o campeonato da NBA que são diferentes das regras da FIBA, da Federação Internacional de Basquete. Desde o tempo até essas marcações também. Então, teve um jogo dos Estados Unidos, não sei se foi contra Portugal, você me lembra se é melhor de memória do que eu, que foi 0-0. E alguém escreveu, os americanos entenderam a graça de um jogo sem resultado, com 0-0. Que jogo foi esse? Foi os Estados Unidos com alguém ali, que ficou 0-0 o jogo e foi um jogo emocionante. Então, na última Copa? Na última Copa. Bom, empatou em 2-2 com Portugal na primeira fase. Mas não, foi um jogo de 0-0, quer dizer, e foi o comentário, ou seja, que os americanos passaram a entender o jogo... Foi contra a Bélgica que depois o jogo foi resolvido na prorrogação. Então, entenderam o jogo e o gosto pelo jogo mesmo não tendo resultado. Né? Mesmo tendo o score, né? A marcação de pontos ali. E um outro número também, Zé, que nós comentamos aqui antes da Copa, o país que mais comprou ingresso para a Copa do Mundo foi os Estados Unidos. Nós tivemos um número muito grande de americanos que vieram assistir a Copa. E só superado por nós brasileiros mesmo. Então, esse é um número significante. Aí também tem uma vantagem, né? Porque os Estados Unidos jogaram em Manaus, jogaram, se não me engano, em Recife, e não me lembro de onde foi outro jogo, se foi Cuiabá. Jogaram em lugares de grande potencial turístico para os norte-americanos, porque teria a Amazônia, o Pantanal e o Nordeste, né? Se o jogo fosse em Porto Alegre, não sei se haveria tanta frequência de público norte-americano. A questão principal será que o futebol desta vez vai pegar mesmo lá nos Estados Unidos, desde a seleção ficar mais forte, a própria liga? E a mesma pergunta que a gente faz também pensando num país que tem tomado conta aí nos noticiários esportivos atualmente, a Índia, né? Que está também recebendo vários atletas de vários cantos do mundo, está tentando agora um clube da Índia, o Riquelme, que está também no final da carreira. Aí acho que contrata o Riquelme para ele se tornar depois jogador de cricket, não é? Porque é difícil imaginar também um crescimento tão amplo assim na Índia. Bom, vamos ver, é o que eu disse, eu gostaria que os Estados Unidos tivessem esse incremento do futebol, e eu já caí do cavalo com o futebol dos Estados Unidos, porque na Copa de 2002 eu escrevia para o site Trivela, um site de futebol internacional, e mais uma vez Portugal e Estados Unidos jogavam na mesma chave. E eu fiz uma resenha sobre a seleção norte-americana e coloquei uma pequena brincadeira na minha resenha, dizendo que os americanos teriam mais chance na Copa de 2002 se tivessem mandado a equipe feminina. E acabei me dando mal, porque os Estados Unidos eliminaram Portugal na primeira fase, chegaram até as quartas de final, né, no Mundial que o Brasil ganhou na Ásia, meu caro Carlo Napolitano. Realmente. E até pegando o gancho aí no segundo tema do Carlão Napolitano, a gente vai falar um pouquinho a respeito do garoto Neymar, que nesta semana, num jogo contra o Japão, acabou marcando 4 gols. Só para a gente pegar o gancho, tem a ver com os Estados Unidos também, estreia do Neymar com a camisa da seleção brasileira. Foi o primeiro companheiros se lembrarão, né? Mas foi em 2010, num amistoso contra a seleção dos Estados Unidos, uma vitória por 2-0, um gol do Neymar e um do Pato. Gol de cabeça do Neymar. E um gol do Alexandre Pato, que naquela época jogava bola, não que hoje não esteja jogando, né? Mas caiu muito o Alexandre Pato de uns anos pra cá. Mas, então, fica à vontade para falar também do garoto Neymar e esse sucesso que ele tá fazendo. Não, o que me chamou a atenção não foram os 4 gols, foram os 40 que ele fez numa carreira curta na seleção brasileira. Em 4 anos. Em 4 anos. E ele já superou grandes artilheiros da seleção brasileira e está próximo a superar Zico, Romário, Ronaldo e talvez até Pelé, né? Ele, em 58 jogos, Neymar fez 40 gols, né, numa média de 0,65 gols por partida. Né? É bastante coisa. Esse ano ele fez mais de um gol por partida. Foram 12 partidas, ele fez 13 gols. Então é uma marca muito impressionante, né, pela breve carreira dele na seleção. E tá todo mundo apostando aí, ou tentando fazer uma projeção de quando ele vai bater os demais, né? Talvez o Zico aí, nesse ano, no máximo no ano que vem, ele já bata, né? Que foram 48 gols. Romário 55, Ronaldo 62 e Pelé 77. Né?
e pensando que ele tem 22 anos, ele tem um longo tempo na carreira. Se ele conseguir manter essa média, é claro que é difícil, né? São 4 anos de seleção, 40 gols. Dentro dessa realidade, nessa média, fazendo uma conta rápida, com 26 anos ele pode passar o Pelé tranquilamente, chegar a 80 gols. Mas vocês têm a média por partida? Porque tenho a impressão de que o Neymar, nesses 4 anos, disputou muito mais jogos para fazer esse número de gols do que o Pelé jogou nos seus 4 primeiros anos à frente da seleção, do que todos os outros jogadores. E outra, o Neymar, eu não estou discutindo a qualidade dele, eu já disse nesse programa que para mim é o grande fenômeno do futebol brasileiro em décadas. Mas ele também não tem concorrência. O Pelé, quando começa a jogar na seleção, tinha um grande artilheiro que era o Vavá e tinha o Garrincha do lado. O Zico joga ao lado do Sócrates, do Roberto Dinamite, do Rivelino, quando o Zico entra para a seleção. Ou seja, havia outras pessoas que marcavam os gols. O Neymar, coitado, ele olha para o lado na Copa do Mundo, ele olha para frente, quem que ele tinha? Tinha o Fred ou o Jô, que aliás não fizeram um gol na Copa. O Cone e o poste. Nesses amistosos, o técnico Dunga, aliás, vou falar sobre o Dunga daqui a pouco, optou inclusive por não ter um centroavante fixo, né? O Diego Tardelli tem jogado mais como um ponta de lança, que um avançado, como se diz em Portugal. Flutua bastante. Né? Com mais mobilidade, revezando-se inclusive na frente da área com o próprio Neymar. Zeca, sua pergunta aqui vai ser respondida pela nossa produção aqui, por favor, pelo Thiago, que trouxe aqui uma tabela feita pela ESPN sobre os gols, né? O Pelé ele fez o seu 40º gol no 36º jogo, né? Com uma média de 1,11 gols por partida. O Neymar, comparando somente os dois, ele fez o seu 40º gol na 58ª partida, uma média de 0,69 gols por partida, que é a mesma média do Zico e do Ronaldo, né? Então veja que o Pelé tem quase o dobro de média. Sim. Até agora, depois diminui um pouco. A média total do Pelé de gols em relação às partidas é de 0,83 gols por partida. E o Neymar aí nos últimos tempos jogou com o Fred do lado, com o Hulk do lado. E o Neymar no meio dessa galera toda que você citou há pouco, que o Pelé jogou junto entre várias e várias estrelas. Como o Neymar se comportaria no meio de tanta gente boa? Como seria o rendimento do Neymar numa dessa, hein, Zeca? Bom, eu acho sempre difícil a gente comparar jogadores que atuaram em épocas distintas, diferentes, né? Sim. Mas eu acho que o Neymar, se tivesse surgido nos anos 50, nos anos 60, teria sido também um fenômeno como ele é hoje. O Neymar teve alguns percalços, né, algumas infelicidades. Na última Copa, a contusão, que o tirou do jogo principal da seleção contra a Alemanha. Não dá pra gente fazer grandes exercícios de futurologia ou de passadologia, porque já aconteceu, mas eu acho muito improvável que o placar se mantivesse em 7-1 se o Neymar estivesse em campo. O Neymar não pôde jogar depois da decisão do 3º e 4º lugar, então é uma Copa para ele que dá até para imaginar que foi uma Copa perdida. Porque quando os jogos ficaram importantes e mais decisivos, que eram os da semifinal e do 3º e 4º lugar, ele não pôde jogar. E na Copa anterior, ele também era aquela grande comoção popular em torno do nome dele, queriam que levasse o Neymar menor de idade, assim como o Pelé também tinha ido em 58 com 17 anos, e o Neymar não foi chamado pelo Dunga. Eu acho que essa é uma pergunta que a imprensa esportiva deveria fazer para o Dunga. Dunga, vendo hoje o Neymar, você se arrepende de não tê-lo levado para a Copa da África do Sul em 2010? Eu acho melhor não perguntar para ele não, Zeca. É verdade. Se alguém fizesse esse tipo de pergunta, é capaz de ser xingado também. Eu não perguntaria. Se eu fosse um repórter esportivo, eu não faria Obviamente, quem está fazendo uma análise do Neymar a posteriori, depois que a gente já viu o que foi o Neymar de 2010 até agora. E acho até que em 2010 era mais, para mim, justificável a ida do Ganso àquele Mundial de 2010 do que o próprio Neymar, que era uma grande promessa, mas um jogador que para mim estava muito cru ainda para disputar uma Copa do Mundo, mesmo que ele fosse como reserva. Agora, eu acho que ele é um jogador fenomenal. Provavelmente, se ele tiver a cabeça, deixar de querer fazer esse tipo de jogo, de muito drible, muita firula, longe da área, eu acho que isso é um desperdício completo. Ele recebe faltas, ele recebe butinadas que não rendem nada para a equipe. A equipe mal ou bem ganha um cartão amarelo ao adversário. Mas já disseram para o Neymar, você tem que fazer isso dentro da área, porque se houver uma infração é pênalti. O jogador pode ser expulso. Então o Neymar ele procura irritar o adversário, mas para mim com pouca produtividade final para a própria equipe, né? Só um dado, uma outra comparação. Tanto o Pelé quanto o Neymar eles fizeram os 40 gols aos 22 anos.
E também outra marca impressionante que a nossa produção levantou, que ele é um dos únicos 8 jogadores que fizeram 4 ou mais gols pela seleção brasileira. Está bem acompanhado, né? Zizinho, Ademir de Menezes, Julinho Botelho, Everton Macedo, que foi o único que fez 5, Zico, Careca, Romário e Neymar. Nem Pelé fez 4 gols pela seleção. Então, eu vou fazer uma ponte agora com os 2 assuntos que você trouxe hoje, Carlos. Primeiro o futebol nos Estados Unidos, depois os 4 gols do Neymar num amistoso contra o Japão. Eu acho que o Japão é um caso interessantíssimo de análise, porque no começo dos anos 90, o Japão também criou a sua liga profissional, importou uma série de jogadores do mundo todo, exatamente o que os Estados Unidos fazem agora, importou o Lineker, importou o próprio Zico, jogadores da Argentina foram jogar no Japão, e o Japão criou uma liga que tinha clubes que derivavam de grandes empresas japonesas, montadoras de automóveis, empresas de eletroeletrônicos, que tinham a fábrica e o seu time ligado àquela marca. Ou seja, era até um formato que propiciava a divulgação das marcas, né? O que é a liga japonesa hoje? É uma liga completamente insignificante, que não tem peso, não é nem um mercado atraente para as grandes estrelas. Quem vai para o Japão hoje como técnico, e muitos brasileiros vão, são técnicos de um estágio intermediário, ou fim de carreira, ou início de carreira. Ou seja, é inimaginável hoje a gente pensar que um Muricy, que um Dunga, um Filipão fossem treinar uma equipe no Japão. Não é um mercado atraente. Então eu temo que os Estados Unidos tenham uma experiência que redunde depois no final do que é hoje a Liga Japonesa. E vejam como isso se reflete na própria seleção. A seleção japonesa que jogou a última Copa do Mundo e jogou esse amistoso com a seleção brasileira na última terça-feira, é uma das piores seleções do Japão que eu me lembro na minha história. Sim, enfraqueceu. Nos últimos 30 anos, a pior seleção japonesa. O que tem a ver, para mim, com uma liga fraca, uma liga que não é atraente e que teve o boom nos anos 90 em função do investimento das marcas e empresas do país. Até 2002, naquele oba-oba, por sediar a Copa do Mundo, né? Ainda assim não teve o rendimento que teve a Coreia do Sul, por exemplo. Engraçado, Copa. Fazem um Mundial há cerca de 12 anos e parece que não houve frutos, não houve um retorno, aquele termo horroroso que é legado. Houve um não legado. Realmente, o futebol no Japão, a coisa não andou, né? E até os últimos treinadores que me lembro, já que você citou há pouco, o Caio Júnior, me parece que treinou recentemente um clube japonês, e também o Jair Pisserni, né? Que apareceu. É o que eu falei, treinadores em fim de carreira num estágio muito intermediário. Sim, intermediários mesmo do futebol brasileiro. O caso do Jair Pisserni até já deu o que tinha que dar no futebol e já parou, claro, respeitando a história dele. Também, o Oswaldo de Oliveira. E o Caio Júnior não deu o que tinha que dar, mas também não tem nada para extrair também do Caio Júnior. Também não tem mais nada para oferecer, né? Você está ligado no Observatório do Esporte aqui na Unesp FM em 105,7. Muito bem, dando sequência ao programa deste sábado, já que falamos de técnicos intermediários, mas eu sei que o assunto que o nosso querido Zeca Marques vai tocar agora não são bem treinadores intermediários, né? Mas treinadores que permaneceram e permanecem ainda em algumas seleções de peso, né, Zeca? Bom, na verdade, eu quero trazer à discussão um dos conceitos que foi muito repisado durante o último Mundial, que era o fato de a Alemanha ter mantido o mesmo treinador desde 2006. Joachim Löw foi o treinador da Alemanha no Mundial disputado em casa, em 2006. Depois foi o treinador em 2010 e o treinador em 2014. O Carlão lembrava aqui que ele, em 2002, era assessor do técnico Klinsmann, o Klinsmann que depois virou treinador dos Estados Unidos na última Copa. Klinsmann, jogador da Alemanha. Então, vejam, a Alemanha teve como grande trunfo na última Copa o fato de ter mantido um treinador por 3 mundiais. Ou seja, 12 anos. Se a gente contar com a Copa 2002, então, ele ficou 4 ciclos completos de mundiais à frente do comando técnico do país. Eu acho que isso é inimaginável no Brasil, e por questões culturais, por questões que a gente sempre procura a inovação, o novo, a mudança. Basta ver o que são as nossas cidades com relação à urbanização, a nossa não valorização de patrimônios históricos, de Bauru é um exemplo disso, né? De monumentos, de museologia e tudo mais, né? Só que, se a gente for comparar com o que outras seleções de ponta fizeram nos últimos anos, a gente vai ter um quadro bastante interessante.
A Alemanha é hors concurso, porque é a única que manteve o mesmo treinador. Eu estou pegando as últimas 3 Copas. O Brasil, em 2006, teve o Parreira, que havia treinado em 94. Em 2010, teve o Dunga. E em 2014, o Filipão. Luiz Felipe Scolari, que foi o treinador em 2002. Então nós temos uma alternância que na verdade repete o que acontece desde os anos 50. Em 58 o Brasil é campeão com o Feola vai treinar em 66 na Inglaterra, quando a seleção é um fiasco. Né? Interessante ver que os treinadores brasileiros vitoriosos, quando voltam, são sempre um fiasco. Scolari 2014, campeão em 2002, Parreira 2006, campeão em 94, Feola 66 e 58. Talvez a única exceção seja o Zagallo, que foi campeão em 70 e vice-campeão em 98. Não foi campeão, mas teve, para mim, uma campanha bastante meritória. Teve a continuidade em 74, né, Zé? 74 foi aquele descalabro, mas a seleção também tinha problemas Mas em 98 ele conseguiu chegar... E eu me lembrei de uma outra continuidade, que não foi muito continuidade, que foi o Tele Santana, que ele perdeu de 82 Sim. e voltou a ser o técnico em 86. E aí não conseguiu repetir o brilho de 82. Mas ele não continuou o técnico, ele saiu e voltou. Ele saiu e voltou, exatamente. Então vejam, nós não temos a tradição de dar continuidade a trabalhos que prometam um planejamento de médio ou longo prazo. Não digo nem longo prazo, de médio prazo. Nós não conseguimos ter uma ideia de permanência, isso que eu acho que é interessante na seleção brasileira. E as voltas desses treinadores são voltas emergenciais para apagar incêndio. É porque o substituto dele foi mal e aí o Brasil vem com aquela ideia messiânica, vamos trazer aqui o nosso Dom Sebastião, para ele resgatar o brilho de outrora. Então o Scolari chega para 2013, para a disputa da Copa das Confederações, um pouco essa ideia messiânica. Vamos pegar o último campeão em 2002, vamos deixar o Mano Menezes de lado, que para mim foi um acerto. Não foi um acerto trazer o Filipão, mas deixar o Mano Menezes de lado para mim foi um acerto. E aí o Filipão é esse fiasco na última Copa. A mesma coisa com o Parreira em 2006, você lembrou o Zagallo em 74, depois de 70, o Feola e por aí vai. Tele Santana. Então parece que a nossa ideia de planejamento nunca dá certo e vem sempre essa imagem de um salvador da pátria vitorioso no passado que vem provocar a nossa redenção. Bom, vamos olhar então para os nossos vizinhos latino-americanos, né, os principais rivais. A Argentina, que quase se sagrou campeã em 2014, tinha o técnico Alejandro Sabella, que não tinha nada a ver com a Copa de 2010, quando a Argentina foi treinada por Diego Armando Maradona. E não tinha nada a ver com a Copa de 2006, quando ela foi treinada por José Pekerman. Então, veja, os nossos amigos latino-americanos também não têm essa ideia de planejamento de médio prazo, nem de longo prazo. A cada Copa parece que o treinador muda. E se a gente pegar historicamente a Argentina, mesmo quando ela foi campeã... Isso que eu ia falar, acho que muda o técnico na sequência. Na sequência, quer dizer, parece que essa cultura latino-americana tem a ver com o improviso, com a troca constante. Se olharmos para os nossos amigos europeus, né, onde em tese teríamos maior poder de planejamento, olha que dado interessantíssimo. A Itália é campeã em 2006 com Marcelo Lippi no comando do time. E aí a Itália mantém o treinador para 2010. Marcelo Lippi continua à frente da Itália. A equipe vai mal em 2010, aí o que fazem? Colocam outro treinador que é o Cesare Prandelli, que já foi trocado. Ele acaba a Copa de 2014 com a eliminação frente ao Uruguai na primeira fase. Cesare Prandelli pede demissão. Então a Itália, também tetracampeã, teve uma continuidade. Não deu certo, já trocou e trocou de novo. E antes na Itália, a alternância é bem maior que a nossa aqui. Né, dos caras... Teve antes do Cesare Prandelli também o Roberto Mantini e outros nomes, né? Eles vão trocando constantemente. Também. Na França, que também é um dos últimos campeões, né, em 98, para 2006 o treinador foi o Raymond Domenech, que a França chega à decisão e perde para a Itália. Aí em 2010 mantém o Raymond Domenech, que teve uma passagem extremamente conturbada, com casos de agressão que ele sofreu do Evra, que jogava no futebol inglês, não é? E foi agora para o futebol italiano. O Domenech, num jogo em que o Parreira estava em campo, o Domenech se recusa a cumprimentar o Parreira. É uma cena caricata. E o Domenech não dá certo, o que fazem? Colocam o Didier Deschamps, um ex-jogador, no comando técnico da França em 2014. E a Espanha, né, que foi campeã da Copa de 2010, tinha em 2006 o Luiz Aragonês, trocaram o Luiz Aragonês, apesar de ele ter vencido a Eurocopa, trocaram para o Vicente Del Bosque, que é campeão em 2010. E a Espanha acha que vamos manter o Vicente Del Bosque vem para 2014 e o time não passa a primeira fase, né?
Então vejo que a ideia de continuidade nos nossos amigos latino-americanos não existe, e nos amigos europeus é uma continuidade curta, porque se dá errado na segunda passagem, o treinador já é catapultado e vem um novo nome. Daí eu acho que esse modelo alemão faz sentido na cultura alemã, que é uma cultura de planejamento de longo prazo, de permanências, de pouca alternância, né? Eles tiveram poucos técnicos da seleção na história, né, Zé? Sim. Acho que foi uma dúzia de técnicos na história da seleção alemã. Então tudo isso 12 tem nos últimos 12 anos. E mesmo entre os clubes, né, na Alemanha, eles conservam muito mais os treinadores do que, como a gente começou abordando aí, futebol brasileiro, a gente nem precisa usar como exemplo, porque a gente sabe, né, 2 derrotas, 3 derrotas consecutivas, já acaba o planejamento e vem outro. Mas na Argentina tem sido assim, e mesmo em vários países da Europa, né, você pega alguns gigantes da Itália que não andam bem, Milan, Inter de Milão, eles têm trocado também constantemente de técnico. Teve a troca na Juventus agora, mas porque o Antônio Conte foi para a seleção italiana, né? Então foram obrigados a trocar. Mas mesmo na França, Inglaterra, esses nomes também eles vão variando muito. Na Inglaterra, então, que é tida como berço do futebol moderno, né? O país que regulamentou o futebol com as regras que conhecemos até hoje, a Inglaterra tem tido sucessivas trocas de treinadores estrangeiros, treinadores britânicos, e parece que nada resolve. Mesmo na Espanha, o Barcelona, que é o time da moda para muita gente ainda, apesar dos resultados recentes, né, de Bayern e Real Madrid, muita criança ainda vê o Barcelona como o grande time ao lado do Real Madrid, mas troca de técnico sempre também. Mas enfim, tudo isso para dizer que na nossa cultura a troca é algo que parece ser até desejável e aceitável. Em outros países a troca é menos aceitável, menos desejável, mas tudo isso para mostrar que os modelos podem se alternar. Não há um modelo único para ser vitorioso, especialmente quando a gente pensa num ciclo de 4 anos que é a Copa do Mundo. Tem uma fórmula desenhada para o sucesso, né? Eu particularmente acho que tudo, como é um futebol profissional que gere e mexe com valores estratosféricos, o ideal seria que houvesse planejamentos de longo prazo. No nosso caso brasileiro, não é só a questão do técnico da seleção brasileira, é calendário. Eu refuto por completo a ideia de a gente se atrelar ao calendário europeu, porque o calendário europeu atende a uma questão do cosmos, que é a mudança do clima e da temperatura e das estações, e nós aqui não podemos ter jogo em dezembro e janeiro, que é quando eles estão no alto da temporada deles, né? Então acho que não dá para seguir calendário. E veja, mesmo no calendário europeu, há países que não seguem o calendário da Itália, da Inglaterra, da Espanha. A Rússia para em janeiro e fevereiro por causa do inverno rigoroso. Outra coisa, ainda falando de treinadores, né? Hoje no futebol brasileiro, quem é que está há mais tempo à frente de um clube da Série A? É o Marcelo Oliveira, que é o técnico do Cruzeiro, há 2 anos, né? Dirigindo o Cruzeiro. E a gente vai condicionar o fato do Cruzeiro ser campeão brasileiro e estar liderando o Brasileirão deste ano por ter mantido o Marcelo Oliveira, por uma questão de planejamento, ou o Marcelo Oliveira está lá hoje porque ele venceu o Brasileirão e isso condicionou, já que os resultados vieram, você continua. Então existe esse planejamento, vencendo ou perdendo, o Marcelo Oliveira continua, ou é circunstância por o Cruzeiro continuar na crista da onda, por isso que o Marcelo Oliveira está lá. Fica difícil, né? Uma coisa puxa a outra. Eu acho que uma coisa puxa a outra, e a gente pode citar um caso muito recente do Corinthians. O Corinthians manteve o Tite, mesmo o Tite tendo sido eliminado numa Libertadores da América. Na fase pré-eliminatória para o Tolima, a potência Tolima, ele foi mantido. E o Corinthians conseguiu os principais títulos da sua história centenária com o Tite. Sem o aval da torcida, que queria a cabeça do Tite e de tantos outros, né? 2011 é campeão brasileiro, 2012 campeão da Libertadores e campeão do mundo. Sim. Quer dizer, conseguiu num ciclo de 3 anos tudo que podia ser conquistado de importante o Corinthians conquistou. E acho que não dá para desatrelar isso à ideia de que manteve um treinador e uma comissão técnica e o clube teve uma certa tranquilidade de gestão, porque a oposição sumiu, não havia grande oposição. A oposição surgiu depois quando o André Sanches deixa o clube e entra o atual presidente, né, o Gobi. Você está sintonizado na Unesp FM com o Observatório do Esporte deste sábado. E até pra gente encerrar, antes da matéria da semana, vamos falar de vôlei também, né? Porque nosso querido Tuca, né? Não, o Tuca fez uma transmissão telepática. E eu queria destacar o seguinte, o formato de disputa do Campeonato Mundial, especialmente feminino, onde isso ficou mais flagrante. O Brasil faz uma primeira fase irretocável, sem nenhuma derrota. Na fase eliminatória consegue também ter as suas vitórias. E na semifinal,
Houve apagão, Carlão? Porque a equipe perde por 3-0 para os Estados Unidos, 3-7-0. Eu não acompanhei esse jogo. Uma equipe irreconhecível. E o Brasil é eliminado da finalíssima porque perde um jogo numa campanha em que todas as partidas anteriores tiveram a vitória do Brasil. Ou seja, você joga 20 vezes, vence 20 vezes e depois chega numa tarde infeliz. E na decisão do terceiro e quarto lugar, o Brasil superou o time da casa, que era a Itália, abre 2-0, sofre um empate em 2-2 e consegue ganhar no tie-break, ganhou até com folga. É interessante ver o comportamento desse ethos brasileiro no esporte, né? Aquilo que eu brinquei na abertura. O brasileiro e a brasileira choram quando ganham e choram quando perdem. É um povo muito emotivo, o brasileiro. Parece que esse desequilíbrio emocional, ele aparece em todos os momentos de crise e nos momentos de euforia. E na Copa do Mundo, não é à toa que a ideia do choro ficou tão marcada a imagem da seleção brasileira, especialmente no jogo de abertura contra a Croácia em São Paulo, que o time está chorando antes de entrar em campo. Quando eles estão perfilados ali, lado a lado com o time da Croácia e os árbitros à frente, os jogadores brasileiros já estavam em lágrimas. No hino já acabou. No hino, então, todo mundo teve uma crise de choro no início do Mundial, né? Mas, enfim, lamenta-se essa trajetória do vôlei feminino e lamenta-se ainda o fato de o treinador da equipe, o Zé Roberto Guimarães, ter sido vaiado quando a seleção foi receber as medalhas do terceiro lugar. Né? Tudo bem que o jogo era na Itália, agora é interessante ver que se creditou, de certa forma, ao técnico o insucesso da equipe. E outra questão que me chamou a atenção é o presidente da Confederação Internacional de Vôlei, né? A Federação Internacional de Vôlei, que é o Ari Graça, que era o presidente da Confederação Brasileira, como ele quis aparecer mais do que os Estados Unidos na entrega da medalha de ouro, Carlão. Mas, Zeca, o Zé Roberto foi vaiado porque a seleção perdeu o campeonato ou porque a torcida italiana não gosta dele? É uma pergunta que vamos esperar o Tuca Américo desvendar isso na próxima semana. Durante a primeira fase, a torcida italiana estava torcendo contra a seleção brasileira. Porque era o grande rival da Itália, a grande rivalidade, a grande potência no vôlei, campeã olímpica, era a seleção brasileira. Eu não entendi por que ele foi vaiado. Isso foi uma questão do temperamento dele. Ele reclamou muito da arbitragem no jogo nos Estados Unidos. Ele fez muito queixume, muito chororô por força do regulamento, e não sei se é isso que fez com que ele fosse... Os dois técnicos fizeram isso, né? Eu acho que isso aí não é legal, perder e sair reclamando do regulamento, da arbitragem. Todo mundo sabe o regulamento antes de começar a competição. Então, se não sabe, deveria saber. Não saber perder. Então, a equipe tem que fazer um planejamento. Eu vou me poupar na fase inicial, porque os jogos não têm tanta importância assim, para na hora do mata-mata eu jogar com potência máxima. Se eles fizerem um planejamento equivocado ou que deu errado, eu acho que é um problema de planejamento, mais uma vez. Mas se o Tuca tivesse que ele falaria, né? Não é uma derrota, quer dizer, foi campeão olímpico 2 anos atrás. Eu também acho. Agora, bronze agora no Campeonato Mundial. Não é, tá no sempre top, ali entre os primeiros. E então, o pior não é isso, é pior que na Olimpíada de 2012 em Londres, se a gente for pegar a trajetória da seleção brasileira de vôlei feminino, ela chega aos trancos e barrancos à final e consegue ser campeã. Quer dizer, ali então não teve problema de regulamento. O time foi mal, ficou à beira da eliminação em 2 jogos. Contra a Rússia teve vários match points, não conseguiu fechar o jogo, o Brasil dá a volta e chega para a final e ganha a medalha de ouro. Ali não teve problema de regulamento? Quer dizer. Choro de perdedor. Bom, já que a gente está falando de vôlei, né? Vou até passar aqui a agenda esportiva dos próximos dias, porque Bauru terá movimentação intensa no que diz respeito a vôlei, basquete, também futebol amador. Mas só pegando o gancho do vôlei, nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, a equipe de vôlei, né, de Bauru, as meninas de Bauru entram em quadra contra o forte time do Osasco, né, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Então, nesta segunda-feira, 8 da noite, no ginásio Panela de Pressão, jogo 1 da fase quartas de final. Também na segunda-feira, teremos o time de futsal da equipe da FIB São Paulo, né, que representa a cidade de Bauru, enfrentando o Jacareí. Partida também decisiva, valendo vaga aí na próxima etapa da Liga Paulista. O jogo será no ginásio Duduzão, repetindo às 7h30 da noite. Neste domingo, às 4 horas da tarde, a bola vai rolar no estádio Alfredo de Castilho para o primeiro jogo entre Unidos do Bauru 16 e Campinho, da cidade de Paraguaçu Paulista, pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futebol Amador.
E lembrando... Se fosse o Noroeste, eu ia perguntar se a bola ia rolar mesmo, né? Bola quadrada. A bola do Noroeste não está tão redonda nos últimos tempos. Realmente, tirando as categorias de base, né? A gente tem que enaltecer que o trabalho no Sub-15 do Noroeste. Sub-20 passou de fase ainda ajudado ali pelo regulamento, por desistência de outras equipes, mas no Sub-15 parabéns para os garotos. E para fechar a nossa agenda, falando também de basquete, na terça, na quarta e na quinta-feira desta semana que entra, né? Bauru vai ser sede do Campeonato Sul-Americano de basquete masculino. E teremos sempre 2 jogos por dia. Então, na terça-feira, dia 21 agora, às 5h45 da tarde, a bola vai subir para Brasília e Defensor do Uruguai. Às 8 da noite, Bauru e Guerreiros Bogotá da Colômbia. Na quarta-feira, teremos às 5h45 da tarde, o Guerreiros Bogotá enfrentando Brasília e às 8 horas, Bauru e Defensor Sporting. E na quinta-feira, dia 23, fechando a primeira fase, às 5h45, Defensor e Guerreiros Bogotá e às 8 horas, Bauru e Brasília. São 4 equipes, 2 avançam para a próxima fase da competição. Jogos no ginásio Panela de Pressão. Vamos então ao material produzido nesta semana, vamos à matéria da semana. O Observatório comenta agora sobre um esporte de muita tradição nos Estados Unidos e que aos poucos vem conquistando seu espaço aqui no Brasil, o futebol americano. Com diversos blogs especializados e amplo espaço nos canais esportivos da TV paga, o esporte da bola oval cativa cada vez mais os fãs brasileiros. A primeira transmissão do esporte na América do Sul ocorreu em 1969, no Brasil, com narração de Walter Silva, através da extinta TV Tupi. Em 1994, voltaria a ser transmitido pela Rede Bandeirantes, com narrações de Luciano do Vale. O narrador esportivo mais conhecido pelo seu trabalho com o futebol foi também um grande incentivador de diversos esportes. No futebol americano não foi diferente, onde se tornou uma grande referência no Brasil, mas o esporte ainda é amador por aqui. Matheus Rocha Ribeiro, redator do Extra Time, site brasileiro especializado em esportes americanos, acredita que nenhuma modalidade irá se igualar ao futebol em termos de popularidade. Outros esportes, como vôlei, tênis ou basquete, também possuem maior popularidade devido ao amadorismo do futebol americano aqui no Brasil. Com o futebol é impossível. Nenhum esporte consegue concorrer com o futebol no Brasil. E isso a gente tem que ter em mente. É o futebol e depois patamares abaixo. E o vôlei e o basquete têm patamares grandes porque os dois esportes tiveram sucesso em alguma era no Brasil. E é muito difícil assim, porque o futebol americano ainda é um esporte que é amador aqui no Brasil. Então, você não vai ter uma mobilização por causa de uma seleção brasileira, você não vai ter uma mobilização porque, vai ter um Brasil e Argentina, uma TV vai passar e todo mundo vai assistir, por exemplo, o Brasil. Isso não vai acontecer. Fato que contribui para esse distanciamento do torcedor, segundo Matheus Rocha, é a forma negativa que alguns meios de comunicação ainda tratam essa modalidade. Alguns portais grandes do Brasil insistem em ficar falando só das coisas negativas da liga, só de jogador que machuca, só de jogador que é preso, ou coisa assim. E tem histórias muito mais legais do que isso. O jogo é muito mais legal do que isso. E o pessoal insiste nisso. É complicado até. Sobre o cenário do esporte no Brasil, Matheus comenta a importância das parcerias com times já consolidados no futebol, como, por exemplo, o Corinthians Steamrollers, o Coritiba Crocodiles, o Vasco Patriotas e o Flamengo Futebol Americano. É importante para que os times ganhem visibilidade. Recentemente teve um Flamengo e Vasco pelo torneio Touchdown, que teve um público ótimo e que as pessoas estão cada vez se interessando mais porque você pega a paixão do cara. Porque o cara, em alguns casos, o cara é apaixonado pelo Flamengo como um todo. O cara vai no jogo de futebol, o cara vai no jogo de basquete, o cara vai, competição de natação. O cara é apaixonado pelo Flamengo. Então, em alguns casos, o cara acaba levando pela paixão. Também ajuda um pouco na questão de estruturação dos times. O Flamengo conversa bastante com o pessoal do futebol americano em questão de arrumar patrocínio, de manter a equipe. E o futebol americano, de vez em quando, ainda consegue gerar uma renda complementar para o time de futebol, além de se sustentar. Isso é importante demais.
Para Matheus Rocha, outra estratégia importante para o fortalecimento da marca de um clube é a cidade onde ele se encontra. Ele cita o exemplo do Cuiabá Arsenal, sediado em uma cidade com pouca tradição nos esportes, já consolidados no Brasil, e assim consegue se destacar e receber apoio. Os times brasileiros têm desenvolvido a cada dia mais relação com a imprensa, têm conseguido colocar bastante notícia dentro, mas em alguns espaços, onde, por exemplo, em Cuiabá, o Cuiabá Arsenal é um dos times mais fortes do país, e você não tem tanta presença de outros esportes lá, o Arsenal acaba ganhando um espaço maior. O João Pessoa Espectros, da mesma forma, ganha espaço porque os times lá não tem tanta força num cenário nacional de outros esportes. Então, eu acho que vai acontecer a cada vez mais em alguns espaços do Brasil, algumas regiões, os times ganharem mais espaço, mas vai demorar bastante para uma questão nacional acontecer. Anthony Curti é comentarista da ESPN e editor-chefe do site The Conclusion, construído por fãs de futebol americano desde 2011. Ele cita que o público ainda é restrito, sendo majoritariamente masculino com faixa etária entre 18 a 25 anos. Anthony acredita que, pelo estilo diferente de outras modalidades, o esporte ainda tem muito a crescer por aqui, e isso não aconteceu ainda pela falta de familiaridade com o esporte. Esse crescimento aqui é um esporte que, quando você entende as regras, ele é muito legal, porque ele trata de uma coisa que é inerente a todo ser humano, a questão do território, da conquista do território, da estratégia. Eu brinco muito que é um xadrez com contato físico, né? E tudo que é desafiador, que é inteligente, as pessoas, quando vão entendendo e decodificando o processo do esporte, ela vai se apaixonando e vai ficando mais motivada para entender mais. Geralmente é esse o processo de cognição que eu vejo do cara que não entende nada do futebol americano e vai evoluindo, enfim, e vai se apaixonando cada vez mais pelo esporte. Anthony opina ser difícil a disputa com outros esportes, principalmente com o futebol. Olha, eu acho que com o futebol eu acho muito, muito, muito difícil, né? Porque é um negócio enraizado em todo brasileiro. O próprio pessoal lá de fora brinca que o brasileiro nasce com uma bola no pé. Acho realmente muito difícil que com o futebol isso aconteça, até porque a transmissão do futebol americano ela é muito longa, né? Ela tem 3 horas e meia. Um espaço na TV aberta, por exemplo, seria muito difícil, porque a grade ficaria completamente maluca, a não ser que seja o Sunday Night, quando está rolando o horário de verão aqui no Brasil, e acabou nos Estados Unidos, que começa às 11h30. Apesar disso, ele ainda acredita ser possível uma transmissão em TV aberta, embora o caminho mais provável seja através dos canais pagos, pois se trata de um público muito específico. Eu acho que tem espaço, sim, em TV aberta, tanto é que a Band transmitiu o Super Bowl, e até pouco tempo atrás, quando o Band Esportes tinha os direitos de transmissão, transmitiu os compactos do Super Bowl de madrugada, depois que a exibição ao vivo era feita. Só que não seriam tantos jogos como passam na TV a cabo. Eu acho que esportes de nicho, como a Fórmula 1, por exemplo, o caminho é mesmo a TV a cabo. Eu acho que não precisa essa paranoia que as pessoas fazem, tipo, tem que passar na TV aberta, tem que passar aberta. Na Europa, a Fórmula 1 só rola na TV a cabo. Os esportes de nicho mesmo, que não existe uma massificação, como é o caso do futebol, a grande tendência é que a TV por assinatura, que também está crescendo bastante, seja o espaço, até porque existe mais espaço, né, para a exibição. Muito bem, agradecendo aí aos jornalistas, né, convidados desta semana que ajudaram também neste material, o Anthony Curti, comentarista da ESPN, e também o Matheus Rocha Ribeiro, que é redator do Extra Time. E chegando aqui na mesa, né, para falar um pouquinho mais deste trabalho, desta matéria da semana, o Lucas Rueles. E aí, Lucas, o que você pode dizer desse material e também do recente crescimento do futebol americano aqui no Brasil? Um abraço para você. Opa, um abraço aos ouvintes, aos amigos da mesa. Então, sobre o crescimento do futebol americano no Brasil, eu acredito que ele vem ocupar um nicho que a gente não tem nos esportes que são mais populares aqui. Apesar de a estratégia estar presente no vôlei, estar presente no basquete, estar presente no futebol, ela não tem tanto destaque como ela tem no futebol americano. Então, acaba sendo um esporte que vem trazer algo novo para nossos esportes e com destaque muito forte nisso.
Quanto ao esporte, questão de transmissão, eu achei muito interessante o que o Anthony falou no sentido de a gente sair da prioridade pela TV aberta. Quando você leva um esporte desses para a TV fechada, você consegue ter um maior número de transmissões, você consegue ter maior tempo para desenvolver o esporte, para comentar o esporte. Você não fica simplesmente fechado em coisas superficiais. Você vai até o fundo dele e analisa ele. Por fim, eu só queria comentar aqui o que o Matheus fala, que eu achei muito interessante, sobre os lugares onde a gente tem grandes times do Brasil hoje. A gente pega Cuiabá, que é uma cidade que até é uma cidade que a gente não tem conhecimento de um time grande, não tem um time de futebol de destaque. Você pega outras cidades e é isso. São lugares onde não existe um esporte que atrai a mídia. Então, o futebol americano chega lá e consegue atrair o público, consegue atrair a mídia, porque ele faz o seu espaço. Porque ali não tem nenhum esporte para concorrer, e eu acho que esse é um caminho também. Lucas, desculpa, Carol. Não, eu fico pensando na qualidade desses jogos. Eu confesso que não sou um grande apreciador de futebol americano, muito mais do futebol americano praticado no Brasil. Então, se eu tiver que parar em casa, em qualquer lugar, para olhar uma partida de futebol americano, eu vou querer a liga profissional norte-americana. Vou querer os grandes times, especialmente na fase playoffs, no Super Bowl, etc. O meu clube, que é a Portuguesa, mantém uma equipe de futebol americano também, que é a Lusa Lions, e foi eliminada do atual campeonato no último sábado num jogo no Canindé. O Canindé tem sido palco também de jogos de futebol americano, e foi eliminada para o Botafogo Reptiles, que é o Botafogo do Will, que venceu a Portuguesa. Será que o pessoal está recebendo salário lá no Botafogo? Confesso, Acho Botafogo o quê? Reptiles. Mas nem o Botafogo nem a Portuguesa, né? Mas eu confesso que até tinha o ingresso, me arranjaram o ingresso para esse jogo. E não tive assim grande ânimo para ir ao Canindé para ver uma partida dessas. Primeiro, eu acho que é um jogo que seja mais agradável de se jogar do que se assistir pela televisão. A transmissão tem um problema, né? Porque a gente às vezes não sabe onde está a chamada bola oval. E isso é um problema que fica mais ampliado no rugby, em que a gente vê menos o movimento da bola e mais o movimento tático dos jogadores. Então também, assim como eu disse para o Carlão, que tinha dúvidas com relação ao sucesso do soccer nos Estados Unidos, acho que tenho mais dúvidas, ou mais certezas, Carlão, sobre o sucesso do futebol americano no Brasil. Enquanto mantiver essa estrutura amadora, como a gente acabou de ouvir, eu acho que vai ser uma iniciativa de algum grupo de empresários e investidores, mas que vai ter também vida não muito longa. Como o Lucas falou, é um nicho de mercado e talvez um nicho para ser usado na rede, na TV fechada. Na TV aberta, acho que não tem nem cabimento de colocar um jogo de 3 horas e meia. Se até o campeonato de futebol da Série A do Brasileirão tem dificuldade de alocação na grade da televisão, coloca esse jogo às 10 horas da noite de sábado, de quarta-feira, o que pode causar um transtorno enorme. Um jogo de 3 horas e meia, acho que não tem local na TV aberta. Mas eu também acho, Zé, que a gente estava falando no início do programa de hoje, que talvez o sucesso aí de programas ou até de transmissões do futebol americano passa pela prática do esporte. Né? Você tem que conhecer a regra, saber o que o Zé mencionou da questão da bola, de não ficar visível na transmissão. A pessoa que entende o jogo de futebol americano, ela não está muito importando com a bola, ela quer saber da movimentação tática dos jogadores. Defesa, eles priorizam muito a questão da defesa. E é muito legal. Se tinha um jogo de futebol americano no estádio, é uma emoção muito grande, Zé. É bem interessante, é diferente. Eu também já ouvi relatos de pessoas que foram a estádios nos Estados Unidos para ver o jogo americano e disseram que o que o público menos faz é olhar o jogo. Eles vão comprar o refrigerante, vão comprar o sanduíche, porque tem várias opções ali de alimentação. Não, é muito emocionante. O pessoal vibra bem. Não, imagino que num jogo decisivo de playoffs, obviamente, que haja uma concentração maior em torno do jogo, né? Mas estou fazendo uma brincadeira. É um evento, né? O esporte pro americano é um evento. O cara vai lá que dura mais do que uma partida de futebol, né? Ele gosta de quantidade, né? Realmente, né? Pro tempo aí. E fica a sugestão, então, pro ouvinte do Observatório do Esporte, que de repente não tenha contato, não conheça ainda o futebol americano, que procure assistir pelo menos um jogo, depois se vai gostar ou não, é uma outra história, ele vai fazer essa análise, mas que procure conhecer o futebol americano, certo, Lucas? Certo.
você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodоesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte deste sábado fica por aqui. Teve a apresentação de Guilherme Dias com os comentários de Carlo Napolitano e Zeca Marques. Equipe de reportagem com Fernando Martins, Lucas Rueles, Heitor Facini, Thiago Pavini, Vitor Almeida e Vinícius Passarelli. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica de Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. Um grande abraço para você, ouvinte do Observatório, e até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.